Alô, peço o pessoal que retome seus assentos, quem está aí fora. Lessa, pede o pessoal entrar, que nós vamos começar aqui. Deputado, ô, ô, já vamos começar da mesa, melhor. Chama o deputado que está tirando foto. E assenta aí onde você achar melhor. Começar da mesa, já para tempo, né? Tá tudo certo. É só começar a falar que você já muda aí, de câmera. Né? Só começar, tá.
Já está passando, então, deputado federal, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Muito obrigado. É 10 minutos, eu vou bater recorde, então, na apresentação aqui. Muito obrigado por estar me recebendo, muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado sempre de estar com ativistas, muito honrado de estar aqui como deputado junto aos ativistas. Geralmente, eu acho que vocês têm uma condição muito mais importante do que qualquer político hoje com mandato. Então, eu estou aqui humildemente aqui me colocando junto com vocês, dizendo que eu ainda sou ativista. Eu ainda milito exatamente por aquilo que eu militava quando eu era ativista. E eu acredito até que hoje você ganha um pouco mais de poder para poder propor, ao mesmo tempo você perde uma certa relevância que eu acho que é muito mais importante, que é a relevância que vocês ainda têm, uma legitimidade mais profunda. Eu acho que isso dá uma polida, mas no quesito de poder apresentar a mudança, que eu acho que é o importante. Eu vou chegar nesse ponto no final desses 10 minutos aí, já correu 1 minuto, acho. Bom, meus amigos, essa questão de comunismo, eu vou traçar aqui um pouquinho da minha história pessoal. Pouco antes de 84, eu já não gostava de comunismo. Naquela época eu devia ter o quê? Uns 13, 14 anos, 13 anos no máximo. Ali eu já estava anticomunista. Sabia que tinha míssil nuclear apontado para o Brasil, uma vez que o Brasil estava mais alinhado com o Ocidente. O nosso regime militar estava se posicionando nitidamente anticomunista. Então, fiquei descobrindo cedo, com 13, 14, ali já começou uma aversão a todos esses jargões, anticomunismo, socialismo. Minha família me colocava, acho que a primeira vez que eu senti que eu não sabia nada do que se tratava foi um pouquinho depois, em 84. Em 84, houve o movimento Direta Já, e naquele momento eu fiquei muito comovido lá com a história do Direta Já, poder votar para presidente, aquela coisa toda. Mas o que me desarmou no meu entusiasmo, lembrando que eu era anticomunista, antissocialista já antes, mas veja a sinapse, como é importante ela acontecer. Então ali eu estava comovido por aquele movimento. Eu falei, como é que um cara que se diz ali anticomunista, socialista, já com 13, 14 anos, agora está achando que a Direta Já é um bom movimento, que é uma coisa bacana, e que de fato aqui, vamos dizer bem claramente, na sua essência só não era bom a cooptação do movimento pela esquerda. Mas o meu avô materno, ele pontou muito bem, descartou na hora, falou assim, não, isso é movimento de esquerda, esquece. E eu falei, o que é esquerda? Aí começou, eu diria que um ciclo de aprendizado que dura até hoje. Eu vejo também que a população brasileira está nesse ciclo de aprendizado. E como a gente reitera os grandes erros. Lembrando que tudo aquilo que nós vivemos hoje em termos de mobilização de esquerda, o que é o socialismo, o comunismo, como é que ele age, o fato dele ser amorfo, a simbologia que ele adota, as camuflagens que ele adota, mudam de acordo com o tempo, mudam de acordo com o contexto político-social, mudam de país para país. Isso é fundamental que a direita brasileira entenda isso, que o movimento conservador entenda isso. Se não entender isso, vai ter sempre referências antigas, já usadas, que não serão usadas de novo. Então, o novo movimento comunista socialista já é diferente em praticamente tudo. Em aparência, interlocutor, os objetivos são sempre o mesmo. Adquirir o poder total. E, claro, cercear os grandes inimigos desse poder total. Enfraquecer a sociedade, enfraquecer a soberania nacional. Perdão? Está funcionando? Então, é muito importante que a gente entenda isso para não se tornar um movimento, como eles chamam à direita, um movimento reacionário. O que significa isso? Quem tem agenda é esquerda. Quem tem plano para tudo é esquerda. O que a direita planeja? Nada. Nos deixem em paz. Não mexam conosco. É isso. Mas o que a esquerda planeja? Tudo. Absolutamente tudo. Política social, política econômica, política de Estado, a política, os partidos, as regras, as leis, as instituições. Tudo, absolutamente tudo foi função e resultado de uma agenda de esquerda. O que vivemos hoje, não só no Brasil, no mundo, foi essa mobilização
propositiva, uma agenda progressista. Você fala assim, não, mas espera aí, a gente elegeu governos já perdido, porque o contexto de base jurídica e de institucionalização foi criado pela esquerda. Quem criou as leis trabalhistas? Foi a esquerda ou foi a direita? Quem criou a Previdência Social obrigatória estatal? Foi a esquerda ou foi a direita? Quem criou o SUS, Sistema Único de Saúde, que muitos conservadores erroneamente defendem? Foi a esquerda. Quem criou um sistema de ensino estatal obrigatório, que doutrina nossos filhos hoje? Foi a direita ou foi a esquerda? Isso foi criado, meus amigos. Isso existe. Isso não é vitória da direita. Isso não foi nosso. E é exatamente através desses mecanismos que nós somos levados a defender e não sabemos fazer um contraponto inteligente, só reagimos. Não gosto de doutrinação nas escolas. Não, mas você gosta do ensino público. Não gosto do jeito que eles desviam o direito da Previdência. Mas você gosta da Previdência. Não, eu não gosto do jeito que a saúde é corruptora. Tem bilhões que são desviados da saúde. Mas você gosta de saúde estatal. Veja o que temos no Brasil. É um problema de direita socialista. É uma direita que se coloca de querer fazer mudança para a direita, só que eles defendem o socialismo. Não entendem que já estamos num contexto socialista. E não conseguem raciocinar opções. Isso que eu diria que é muito importante para que a gente adquira não só uma narrativa. A narrativa é coisa de meme. É para fazer um cardzinho no Facebook. Não é narrativa. É um plano coeso de Estado que não envolvam todos esses artifícios que foram criados, que são bastiões do socialismo. Porque existem alternativas. Elas precisam ser verbalizadas, precisam estar em plano, precisam estar em projeto de lei, precisam estar em emenda constitucional. Essa que foi a minha missão como parlamentar. Tudo, exatamente tudo que eu representei como parlamentar foi em função de entender que, sem haver um plano muito mais profundo de Estado, de ordenamento jurídico, criador de instituições ou descriador de instituições que foram criadas erroneamente, se você não está agindo ali, você não está agindo. Você está fazendo like, está fazendo meme, dando tchauzinho, falando, olha eu aqui, vota em mim, quero ocupar o espaço. Mas para quê? Temos que ter propósito, temos que ter visão. Uma das coisas que eu rezei para ter quando me lancei ativista, considerando a responsabilidade que eu carregava, que é uma herança que não é minha, eu estou sempre tentando honrar essa herança, não acho que eu consigo, mas eu tento, foi de ter visão. Eu precisava de visão. Eu entendia perfeitamente reagir contrário. Não, isso não é bom, não, aquilo eu não gosto. Não. Quem nega, perde. Se a direita não tem agenda propositiva, profunda de mudança, nós não temos nada. Vamos sempre perder. Sempre perder. E eu notei isso nas votações. Até muitos membros da direita, nas votações que eu tentei defender aquilo que é uma visão de direita coerentemente, quem mais me atacou, adivinha quem foi? Foi a esquerda que me atacou? A esquerda olha para mim, olha um cara coerente, membro de uma família antiga, um empresário, tem capital, tem propriedade. Então ele está defendendo dele. A esquerda até me olha como uma certa coerência. Quem me olha como, às vezes, como incoerente é a própria direita. E eu olho de volta. Falei, caramba, puxa vida, olha a direita defendendo o socialismo. É por isso que estou aqui com vocês, meus amigos. Não é para falar nada popular. E não é para dizer que eu defendi coisas populares. Por que não? Esse negócio de popularidade está para o lado da esquerda. Massa, fama, visibilidade. Pô, olha aqui. Pô. Isso é coisa de esquerda. Coisa de direita é me deixe em paz. Eu não quero você parte da novela da minha vida. Um político, um burocrata, ele serve a população. Ele não é aliás, tive discussões ad nauseam com alguns deputados ali que têm muita visibilidade, etc., e acabam virando celebridade. O servidor público não é celebridade. O servidor público é para servir o público.
Agora, precisamos representar uma agenda e vamos cobrar essa agenda, vamos difundir essa agenda. Foi por isso que também, eu não posso dizer coroar, mas acho que é o termo correto aqui, para coroar o meu mandato, eu lancei até uma proposta constitucional, de revisão constitucional, com a plena consciência que essa Constituição que está aí foi criada por tudo aquilo que a gente combate e não sabe verbalizar ou tem medo de verbalizar. Tem medo de ficar impopular porque não vai ganhar a eleição. Ah, não vai ter apoio dos professores, hein? Se você promover isso aí. Eu não quero professor que promova isso. Quero professor consciente, que defenda outro modelo, que é a alternativa que chega no mesmo lugar. Então, não do mesmo jeito, mas vai dar um Brasil, de fato, muito melhor. Uma sociedade muito mais no comando, que é tudo aquilo que eles narram, mas não é exatamente aquilo que se entrega através das instituições do Estado de hoje. Então, meus amigos, eu queria, assim, eu estou pontuar, não sei se eu já passei o tempo, mas eu queria pontuar isso, que nós temos um problema que é ser combatido, é de imersão no que é ser direita, no que é ser conservador, no que nós temos que defender propositivamente. Por quê? Obrigado. Obrigado. Porque é exatamente isso que vamos precisar. A briga é muito maior do que só ocupar espaço. A briga é muito maior do que só representar valores. A briga é muito maior do que só ficar famosinho e tirar a mídia do caminho e fazer aqui uns ajustes aqui e acolá no atual Estado. É muito maior que isso. Se nós entendemos a briga como sendo que estamos vitoriosos nesse momento, entendam que não somos nem o pozinho que está em cima do elefante. É isso que o dono do estádio, o dono do jogo, não somos nós somos a mera bola. Os agentes, os partidos que jogam o jogo, não são nossos partidos. O estádio que comanda os partidos dentro desse jogo não é nosso estádio, não foi construído por nós. Nós somos a mera bola, que somos levados a crer que uma opção é melhor que a outra, por eles, não por nós. Então temos que ter uma consciência muito mais profunda. Não é em 10 minutos que eu vou conseguir isso. Mas eu fico aqui a crítica passiva e gostaria de pontuar que essa mobilização, o fato de você ter um resgate de valores, é porque já chegou a esse ponto. Se a gente acha que tem tempo, é porque está tarde demais. O fato da gente estar se mobilizando é porque já estão condicionando o nosso comportamento, a nossa língua, o nosso raciocínio. Porque toda outra liberdade, eles já condicionaram, eles já regulamentaram, eles já relativizaram, já estão no comando de tudo. Agora querem entrar na nossa cabeça, no nosso comportamento, na nossa família, nos nossos filhos. Isso é totalitarismo ao enésimo grau. Talvez Marx não soubesse que a gente chegar nesse ponto. Eu até provocaria que se Marx estivesse vivo hoje no Brasil, ele não diria que a religião é o ópio das massas, né? Ele diria que o socialismo é o ópio das massas. E já estamos socialistas, até no nosso pensamento. Meus amigos, não quero mais falar mais impopularidades aqui, porque eu não acho que eu estaria sendo de alguma utilidade se eu não estivesse provocando aqui, no mínimo, um debate entre nós mesmos sobre esse tema. Muito obrigado pela oportunidade de estar me expondo aqui e desequilibrando um pouquinho aqui o nosso sábado. Tá? Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao deputado. Eu queria fazer uma correção. Alô? Só para questão de justiça, fazer uma correção. Nosso coordenador nacional jurídico está na sala e ele precisa compor a mesa. Então, por favor, professor João Alberto, eu queria pedir uma salva de palmas. A gente, por uma questão de que ele estava na oportunidade ocupado, então, professor João Alberto é o coordenador nacional jurídico da Marcha da Família e vice-presidente da OACB, cujo presidente se encontra aqui. Meu amigo e conterrâneo Geraldo Barral, eu só queria pontuar com os senhores e com todos que estão participando e que vão assistir esses vídeos no futuro próximo, porque isso vai ser separado, divulgado, que nós estamos aqui comemorando um fato histórico, mas nós estamos aqui tendo um depoimento de um deputado federal que representa o povo do seu estado, diferente do senador que representa o estado em si, mas que há uma necessidade premente que
tudo que se fala sobre o que é direito e o que é conservadorismo seja trazido para a prática. Teoricamente, nós nos embebecemos disso e falamos até um inglês mais bonito, quando você diz que leu Edmund Burke e tal, você até fala demais, né? Mas nós estamos precisando colocar isso em prática, porque ou é 2022 ou não é nunca mais. Bom, vamos então dando continuidade aqui aos trabalhos, passar a palavra para o representante do movimento Brasil Agro Verde e Amarelo, o nosso amigo Jefferson. Opa. Não, Jefferson Rocha é o próximo aqui inscrito, isso mesmo. Ok, muito bom dia a todos. Obrigado, Alex. Obrigado, Lúcio Mauro. A todos aqui que compõem esta seleta mesa pelo convite. Sou Jefferson Rocha, produtor rural, advogado. Sou de Santa Catarina. Um dos idealizadores e hoje também um dos coordenadores do Movimento Nacional Brasil Verde e Amarelo. Uma iniciativa que tomamos em 2017 por conta de uma intervenção desastrosa do Supremo Tribunal Federal em nossas vidas, né? Um julgamento do STF que nos trouxe uma dívida bilionária chamada Fundo Rural. Quem tiver curiosidade, Google, dê uma pesquisada para verem a injustiça que foi esse caso, né? Por 2 ocasiões, a Suprema Corte havia julgado um caso tributário 11-0, dizendo que um tributo era inconstitucional. Do dia para a noite, por conta de interesses evidentemente escusos de um monopólio da proteína animal, que começa com J, tem um B no meio e termina com S, nós perdemos um julgamento por 6-5. Então, o produtor passou a entender que a sua vida era tutelada por conta de movimentações no Supremo, movimentações na sua política, etc. E, a partir daquele mal, nós criamos um grupo. Então, eu acho que esse ditado que diz que há males que vêm para bem, o caso do Fundo Rural acabou unindo a agropecuária nacional. Várias entidades, eu, na época, era um dos diretores de uma entidade chamada Andaterra, uma entidade que ajudei a criar em 2006, UDR, Voz do Campo, várias entidades se uniram por conta desse problema e acabamos formando um grupo. E esse grupo cresceu demais. Começamos com 3 entidades, hoje somos mais de 300 entidades, entre sindicatos rurais, cooperativas, movimentos. E o que era também um núcleo apenas do agro se tornou um núcleo também de toda a sociedade civil. Hoje nós temos integrantes que transcendem aí as porteiras. Mas o que eu quero colocar aqui para vocês hoje, fiz essa breve apresentação. Bom, também fizemos parte de vários movimentos de rua, né, junto com a Marcha da Família, né, em 15 de maio, mais de 100 mil produtores em Brasília. Aquela ocasião foi muito importante, muito bacana. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, acho que para que seja produtiva essa minha participação hoje aqui, primeiro eu vou colocar em levar em conta e que está acontecendo nesse exato instante e é de um risco enorme para o país e para o mundo. O Brasil hoje tem aproximadamente 5 milhões de famílias que trabalham a agricultura, que vivem no meio rural. Essas 5 milhões de famílias alimentam aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas. O Brasil já é o celeiro do mundo. Até 2027, isso são dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, até 2027 nós teremos que aumentar a nossa produção em 40% para fazer frente à demanda. Ou seja, nós estamos vivendo uma crise alimentar. Ninguém se dá conta disso. Crise alimentar esta causada por quê? Por uma série de restrições ao nosso direito de propriedade. Nós não podemos desenvolver a agricultura que queremos no espaço que temos, porque existem legislações que nos impedem. E eu não falo nem exatamente. Eu não falo nem na questão ambiental. O Brasil preserva 60% de suas florestas. No sul do país, nós respondemos por 20% de toda a propriedade privada tem que ter a reserva legal. No norte, até 80%. Mas nós temos um problema chamado questão indígena e quilombola. A questão indígena, ela serve, e agora nós estamos vendo de uma forma muito clara, e é por essa a minha preocupação,
o Brasil tem a terceira maior reserva de potássio no mundo. Para produzir qualquer coisa, produzir soja, lá em Campos Novos, lá em Santa Catarina, nós precisamos de 3 macronutrientes. Nitrogênio, fósforo e potássio, além dos micro, que são vários. Mas esses 3 são os principais. O nitrogênio, por conta de uma tecnologia 100% brasileira, né? Nós temos uma tecnologia 100% desenvolvida pela Embrapa, que é o Bradyrhizobium, que é uma bactéria, veja bem que interessante, uma bactéria que é colocada na semente e ela consegue captar o nitrogênio que está na atmosfera e fixar na raiz. Olha que bacana. Então nós não usamos nitrogênio químico para produzir soja, só para produzir milho. Isso é só um dado interessante para vocês depois, se tiverem curiosidade, pesquisarem. Fósforo e potássio. Fósforo basicamente vem do Marrocos, que é o lugar no mundo onde se extrai de forma mais fácil esse macronutriente. E o potássio vem da Rússia, da Bielorrússia, que respondem por praticamente 50% do nosso fornecimento, e do Canadá, que vem com um preço muito mais caro, muito mais alto. E é esse o drama. Nós dependemos desses macronutrientes para produzir alimento. Como é que nós vamos chegar em 2027, que é amanhã, aumentar em 40% a produtividade? E eu estou falando em produtividade por quê? Porque não tem mais lugar para a gente avançar. 13% do território nacional já é destinado a reservas indígenas. 11% a assentamentos da reforma agrária, que se titulassem os assentados é uma coisa, mas não, é a Terra-Brás. O Estado brasileiro é dono de tudo. E a gente não tem mais para onde avançar. E quem que vai produzir alimento para o mundo? Quem que vai alimentar uma população, por exemplo, da Índia, que está aprendendo a comer carne? A gente tem que agradecer, olha que paradoxo. O mundo só não faliu, em termos de crise alimentar, graças aos veganos. É verdade. É verdade. 40% da população da Índia não come carne. Né? A partir do momento que avançarem para uma proteína animal, que é uma proteína de mais qualidade, que demanda também mais produção, nós podemos colapsar. Isso é muito sério. E a nossa dependência pelos insumos de fora. Por que o Brasil depende em 95% do potássio que vem da Rússia, da Bielorrússia e do Canadá? Sendo que aqui no país nós temos a terceira maior reserva de potássio do mundo. A terceira maior. Por quê? As reservas de potássio estão, basicamente, o melhor do potássio do Brasil em reservas indígenas. Quando o deputado falou aqui da estratégia da esquerda e tal, às vezes eu fico pensando que isso não é de Deus, cara. Isso não pode ser nem do ser humano. Isso é uma coisa demoníaca. Né? Por isso que quando a gente fala com a Marcha da Família, com Deus pela Liberdade, a guerra que nós vivemos é uma guerra também espiritual. Né? Essa questão da pandemia, dessa vacinação compulsória. Né? E aí nos impedem por 25, 30, 40 anos de explorar algo que nós temos em abundância no país. E nós só se damos conta, no momento de crise, de grave crise agora, pô, mas peraí, eu tenho que plantar minha soja aqui, ó. De onde é que vai vir o potássio? A semente eu tenho, o fósforo eu tenho e o potássio, cadê? E para quem é produtor sabe, sobretudo quando a gente usa uma técnica de não colocar o potássio na linha, que a gente espalha o potássio, o cloreto, aonde, muitas vezes, mesmo por GPS, fica um cantinho, uma bordadura de uma passagem do potássio e outra, você vê a planta, ela não cresce. Então, quanto soja dá aqui, com potássio, o outro que não pegou potássio dá metade. Como é que nós vamos alimentar o mundo sem esses macro-insumos? Então, o presidente Bolsonaro teve uma feliz iniciativa, sexta-feira passada, de lançar um plano nacional de autossuficiência em fertilizantes, ou o Plano Nacional dos Fertilizantes, salvo engano é esse o nome. Só que nós estamos começando muito tarde. Né? Mesmo se nós usássemos toda a tecnologia disponível e conseguíssemos derrubar todas as legislações absurdas que nos impedem de sermos independentes e autossuficientes nesse insumo, nós levaríamos algum tempo. Então, essa é a preocupação. Só que
como todo problema, o brasileiro é muito criativo. O produtor rural brasileiro, bom, o camarada que se cria com a legislação tributária, com uma legislação trabalhista, com uma legislação ambiental, do jeito que tem o Brasil, o camarada tem que ser um gênio. Então, o nosso produtor rural brasileiro, por isso que é o mais competitivo do mundo. A gente consegue produzir muito com menor custo do mundo. Ninguém bate o produtor rural brasileiro, em termos de tecnologias próprias. E hoje, o que nós temos num curto prazo de tempo é pensar em alternativas. Nós precisamos de alternativas para o potássio. E já começam vários movimentos. Eu estou num grupo chamado GAAS, que trata da agricultura sustentável. Em substituição ao potássio, o que nós teríamos, né? Então, isso tudo é um problema muito sério, muito grave, que ele não repercute muito na mídia, talvez é um pouco complexo das pessoas entenderem, mas é um dos principais desafios que hoje o nosso movimento Brasil Verde e Amarelo encontra dentro do meio rural. Nós temos o desafio da demanda e precisamos de oferta desses nutrientes para poder produzir. E aí entra aquela questão macro, né? Agora indo para a prática, né? Todo esse ideal. Dentro do movimento, nós tivemos a iniciativa de fomentar candidaturas. Agora vamos falar em 2022, porque não adianta a gente ficar discursando, e também, deputado, me perdoe, mas a gente está cansado de movimento de rua. Não adianta, tia. A gente fica lá, faz movimento e tal, mas não acontece nada. Se não tiver mandato, movimento sem mandato não é nada. É absolutamente nada. E aquela leva que veio em 2018, com raríssimas exceções, e aqui está uma delas, os deputados de pau de selfie, de WhatsApp, de Instagram, sabe, com discurso oco, com a mente vazia. E o pior é que vão ser campeões de votos. É isso mesmo que o deputado falou agora. Essas estrelinhas aí não têm a mínima consciência do que está acontecendo. E agora também entrando no campo político. Isso é culpa nossa, tá? Nós temos uma bancada chamada Bancada Ruralista, que é a mais esquerda de todas. Não se enganem. O atual presidente da Bancada Ruralista, que é um parlamentar do Paraná, ele entrou na política como suplente da Gleisi Hoffmann. Aí um indivíduo desse representando a agricultura. Culpa de quem? Dos trouxas aqui. Dos produtores que ficavam pensando em tecnologia, pensando em aumentar a produtividade, pensando em ser campeões no que fazem, da porteira para dentro, esquecendo-se da porteira para fora. Então aquele problema em 2017 nos fez acordar. E hoje, olha só que coisa interessante, eu estou aqui em São Paulo, depois às 21 horas eu pego um voo para Cuiabá, tomo um carro, vou a Sinop, para amanhã nós vamos filiar um camarada que é uma das maiores lideranças do agro brasileiro, chamado Antônio Galvão, e vai lançar sua pré-candidatura ao Senado da República pelo estado do Mato Grosso. Não é? E outra, do lado da esquerda sempre tem um grande capitalista financiando. E no Mato Grosso tem uma víbora lá chamada Blairo Maggi. Não é? Assim como os irmãos Joesley, podem me processar que eu não tenho problema nenhum. Assim como os irmãos Joesley, que têm uma prática de quebrar os concorrentes, os pequenos e médios, e comprarem tudo. Então esse monopólio que tem na proteína animal, que tem que ser combatido, é o mesmo monopólio que está se fazendo nas adquirentes de produção, nos fornecedores de insumos. Então quebrar essa revolta de Atlas que está acontecendo hoje na agropecuária nacional, me faz aqui anunciar para vocês que nós temos 42 candidaturas, 2 senadores, 2 candidatos ao Senado e outros 40 a deputado federal. Nós vamos lançar candidatos em cada estado produtor desse país. Tem estado que vai ter 2, até 3 candidatos a federal. Ocupar o espaço, poxa vida. Eu mesmo em Santa Catarina estou assumindo um partido político, um partido que era de esquerda. Era de esquerda. E por uma ocasião, deu um problema jurídico lá, surgiu, vamos assumir. Nada de falar de... Bom, aqui a gente está pregando para convertido, né? Mas o meu objetivo, o objetivo do Verde e Amarelo, é pregar para aqueles que ainda não estão convertidos. É pregar para aqueles que ainda, exatamente, que ficam elogiando
O Estado, e o produtor também tem culpa no cartório. Porque quando acontece alguma coisa, mas tem que o Estado me socorrer. Mas tem que o Estado fazer aquilo. A gente concorre com uma agricultura no mundo altamente subsidiada, a nossa não tem nada de subsídio. E vamos acabar com aquele papo furado, né? Vem o governo, anuncia 200 bilhões para a agricultura. Ele está deslocando dinheiro que os bancos têm por obrigação na lei emprestar, não é a fundo perdido, é empréstimo. Você pega e devolve com juro e correção, né? Com todos os riscos de uma atividade que não tem segurança. Lá no sul do país, por exemplo, nós estamos vivenciando uma das maiores secas dos últimos 100 anos. Né? Tem produtor lá que não colheu nada. É uma atividade a céu aberto, não tem garantia nenhuma. Então, enfim, eu fiz um relato breve do que é o Movimento Brasil Verde e Amarelo, dos desafios da agropecuária nacional e, na prática, o que nós estamos fazendo. Nós estamos oferecendo nomes com qualidade, pessoas preparadas, pessoas de direita, conservadores, que defendem a liberdade, que defendem a livre iniciativa, que defendem o direito de propriedade e que são anticomunistas por natureza, porque todo produtor rural, proprietário rural, é um anticomunista por natureza. E nós vamos combater com muita força o comunismo no Brasil, a partir agora dessas candidaturas, e vamos ocupar um espaço que nos pertence. O parlamento brasileiro tem que ter representantes da maioria do povo, e hoje não tem. E o nosso objetivo é esse, é tentar quebrar esse sistema. E com os exemplos de parlamentares que foram lá, chegaram e estão fazendo um bom trabalho, nós nos inspiramos também e vamos assumir essa responsabilidade. Então, na prática, é isso. A gente tem que partir da teoria para a ação. E vamos, se Deus quiser, em 2022, assegurar a manutenção de uma mudança que começou em 2018, consolidá-la e mudar essas regras. Hoje, o projeto de iniciativa do deputado é brilhante. A Constituição de 88 é uma Constituição de esquerda, né? Nós precisamos deletar do sistema do ordenamento jurídico essa Constituição. Aliás, o que presta nessa Constituição vem da Constituição do Império. O que presta é só... Não, você pega o texto dela, o que vale é um recorte e cola, mal feito ainda, né? Do que existia na Constituição do Império. Então, restabelecer as normas jurídicas, o ordenamento jurídico, de acordo com a maioria, né? E não o que fizeram em 88 e o que fazem à torta e à direito e a todo dia esse parlamento brasileiro. E a gente tem certeza que vai chegar lá, né? Não é fácil, mas não leva tempo, mas vai chegar lá, com fé, com força, com garra, com esperança e com iniciativa. Muito obrigado a todos, vamos em frente, até uma próxima. Vamos lá. A última manifestação da manhã, a gente vai com o Kleber, depois a gente vai ouvir os comentários do nosso professor João Alberto. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os presentes e eu quero começar falando para vocês aqui, pedindo licença aos meus 10 minutos, antes de começá-los, a fazer um agradecimento especial a todos aqueles que participaram em 64 dessa marcha. Eu vi atentamente o Dr. Paiva, não só ele se emocionou, acho que todos nós que estávamos aqui assistindo se emocionaram com o depoimento do Dr. Paiva, que naquela ocasião tinha somente 15 anos de idade. Depois ouvimos um outro depoimento de uma criança de 12 anos na ocasião, e que hoje nos passam conhecimento. Muito obrigado, Dr. Paiva, e a todos aqueles que fizeram parte da marcha em 1964. Eu gostaria de uma salva de palmas para vocês, ao Dr. Paiva que está ali. Depois, eu gostaria de fazer aqui um depoimento. Eu tive a oportunidade de trabalhar não só no governo de transição, né, lá no CCBB, no governo de transição do presidente Jair Bolsonaro, mas também de trabalhar na Câmara dos Deputados. E eu tenho hoje orgulho de estar sentado ao lado de um dos principais deputados que compõem aqueles 513 deputados da Câmara, que é o deputado Luiz Felipe Ornelas e Bragança. Muitas vezes as pessoas não veem o trabalho de um deputado. É um trabalho sério, é um trabalho árduo. A imprensa faz questão, né, de menosprezar, e eles partem para isso com o exemplo dos maus deputados. Então eu gostaria também de agradecer ao senhor, deputado, pelo trabalho que o senhor vem fazendo incansavelmente pelo Brasil, e um trabalho de uma pessoa com conhecimento técnico. E aí eu entro na fala do nosso representante do agro,
e gostaria de dizer que, com muito orgulho, eu também estou sentado ao lado de um colega de direito que faz parte de uma ordem dos advogados conservadores do Brasil. Até pouco tempo atrás nós tínhamos vergonha de falar em conservadorismo, nós tínhamos vergonha de falar em direita. Então, esta evolução é muito importante, principalmente porque a ordem dos advogados é um desses setores tomados pela esquerda. E é importantíssimo nós estarmos fazendo um contraponto dentro da OAB. Nosso presidente é aquele carequinho. Muito obrigado, presidente, pelo seu trabalho. E dizer que hoje vocês ganham mais um novo membro. Eu, como advogado, farei parte da ordem. E, por fim, nos agradecimentos, para não prolongar a questão do agradecimento, eu quero dizer a vocês, não só que estão aqui presentes, quero dizer a vocês que o que eles temem não somos nós que fazemos a transmissão através do Jacaré de Tango ou de tantos outros canais alternativos. Eles temem é vocês. Eu gostaria de lembrar que eu começo todas as minhas lives sempre citando uma passagem bíblica. Encerro com uma que hoje eu vou me permitir a iniciar agora sim os meus 10 minutos. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses. Quem nos fortalece é Deus. Se existe uma coisa da qual a esquerda teme, que nem vampiro teme a cruz, é a Bíblia. E nós estamos aqui celebrando, né, uma data histórica. Em 1964, em 19 de março, nós tivemos pessoas de coragem que, inspiradas pela fé cristã, foram às ruas para gritar por liberdade. E aí eu venho dizer que a segunda coisa que eles temem hoje, além da Bíblia, é o celular e a presença de cada um de vocês na vida pública. Sim, temos parlamentares, youtubers que fazem lá suas lives, etc. Sim, eu também condeno e acho isso errado. Não podem querer aparecer mais e deixar que o ego deixe superar a função pública. E aqui eu também falo ao nosso deputado, que representa a família Orleans e Bragança, né, para quem não sabe, eu gostaria de dizer o seguinte: quando a gente fala em república, vem de res publica, coisa pública, lá do latim. E quando Gutenberg, deputado, inventou a prensa e produziu 180 bíblias naquela ocasião, ele estava fazendo uma revolução, que também vem do latim, que nada mais é do que volver. E assim como na Bíblia de Gutenberg, nós estamos hoje vivendo uma nova revolução, que é a revolução digital. Não à toa eles querem calar vocês, não a mim. Nós tivemos uma decisão esdrúxula, e estou falando como profissional de direito, doutor. Como profissional de direito. Seria a mesma coisa que atropelar uma pessoa, não achei o motorista, proíbe-se carros nas ruas. Então vamos proibir um aplicativo. Essa é a questão primordial. E por que eles estão fazendo isso, deputado? Porque através de um simples celular, como está sendo transmitido agora ao vivo para o Jacaré de Tanga, nós atingimos milhares de pessoas. E aí eu pergunto, quantas pessoas caberiam aqui nesse auditório para estar ouvindo o que todos nós temos para falar? E os temas são maravilhosos. Eu, como produtor rural, eu colocaria o seguinte: o Brasil hoje é campeão de produção e só não produz 50% a mais porque é proibido você irrigar a terra em época de seca. Em Mato Grosso do Sul, é proibido, se um produtor rural em Mato Grosso do Sul colocar uma gota de água para fazer a terceira, porque nós temos hoje um país que produz 2 safras ao ano e podemos fazer 3 safras ao ano. Você é punido e multado e é capaz de perder a sua propriedade. Por isso, o Galvão, como presidente da FPA, da Frente Parlamentar da Agricultura, será muito bem-vindo no Congresso Nacional para defender não só os interesses da agricultura, mas da nossa nação. Então, eu pedi licença aos meus 10 minutos para dizer a vocês o seguinte: não temam. Vocês não têm o que temer. Mas nós não podemos parar de lutar. Eles inventaram, na década de 70, deputado, um movimento chamado Libelo na USP. E hoje eles tomam conta dos principais meios de comunicação. Quem estava lá? Reinaldo Azevedo. Representantes hoje, diretores que são os diretores da Globo, do UOL, todos eles foram criados em 1970 através de um movimento chamado Libelo, com U. Luta pela liberdade. Era isso que eles alegavam. Mas, na verdade, a liberdade que eles alegam é o cerceamento da liberdade de todos os demais. Então, senhores,
A nossa arma hoje é poderosa. Nós temos Deus ao nosso lado. E eu tenho certeza, e vocês podem ter certeza também, que se nós temos um presidente da República hoje que defende a Bíblia, que não teve medo de falar Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, colocando a palavra soberania de forma indireta nessa frase, nós temos hoje uma bênção divina. Porque imaginem o que seria o nosso país se a esquerda tivesse à frente dele com pandemia e agora com uma guerra, onde nós estamos arriscados a termos uma crise alimentar mundial. E eu estou falando de comunicação. Todos nós aqui comemos iPhone, Android? Não. Só que o povo brasileiro, quando reconhecer que esta é a maior nação do mundo, se vocês olharem, separarem a linha do Equador, vocês vão ver que nós fazemos parte de um país abençoado por Deus. 2 safras anual. Não temos terremoto, não temos maremoto, mas cabe a nós fazer aquilo que Deus não fez, colocar políticos de qualidade para defender essa nação. Então, pessoal, eu quero encerrar aqui a minha fala, porque eu acho que se eu tivesse que falar sobre tudo o que vai ser discutido nesse dia de hoje, faltaria tempo se eu falasse durante um mês. Os temas são maravilhosos. E o poder da comunicação hoje está com a direita. E isso está apavorando eles. Porque esse é um movimento espontâneo. Nos falta, deputado, organização. Se nós nos organizarmos, ninguém derrota o povo de Deus. E por fim, eu quero agradecer ao Alex, que me fez esse convite, juntamente com a Ellen, da OJB. Saibam vocês também que a Ordem dos Jornalistas do Brasil faz uma defesa incansável pela democracia. Eles falam em democracia para cercear a nossa democracia. Então, gente, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos que estão ali, do outro lado, nos vendo agora, do Brasil e do mundo todo, não só através do Jacaré, mas das diversas mídias que estão sendo transmitidas nesse momento. E dizer a vocês que eu também vou encerrar com tudo posso naquele que me fortalece, porque quem nos fortalece é Deus. Tchau, tchau. Com a palavra de encerramento, os comentários do professor João Alberto, e aí como a gente acabou no horário, né, antes do encerramento da manhã, a gente vai dar uma oportunidade breve para as pessoas comentarem aqui. Eu já vou pedir para a nossa amiga do Vota Brasil, Maria, se você puder começar a inscrever algumas pessoas, a gente não tem muito tempo, que a gente precisa retornar para o segundo horário. Mas aí, com a palavra, professor João Alberto. Vai encerrar. Pessoal, vou tentar ser o mais breve possível, o que é muito difícil para quem é advogado, professor e pastor. Mas eu queria só que vocês se apercebessem o seguinte. Eu sei que o nosso deputado é católico, eu sou evangélico, mas nós somos cristãos. E isso eu acho que é quase unanimidade. E quando se fala em política, eu já ouvi muito isso no púlpito da igreja a qual eu faço parte, que inclusive em 2023 completa 100 anos de existência, a minha igreja local, que política e religião não se misturava. E aí eu perguntei a um grupo de missionários da minha igreja que vão para o Egito, que vão para a Índia, eu disse, mas por que é proibido pregar na Coreia? Por que é proibido pregar na Índia? Por que é proibido pregar nesses lugares? Isso porque o governo não permite. Diga, então, política e religião não se comunicam? Então, essa é a diferença da teoria para a prática. Essa é a grande diferença. E nós estamos aqui tentando ensinar ou informar as pessoas o que é o melhor para elas, mediatamente e imediatamente. Quando eu estive com a ministra Damares, ela me ensinou. E ela disse, sabe qual é um dos grandes problemas que nós temos lá no norte? Produção e etc., é porque não dá para passar uma linha elétrica lá, porque os indígenas eles proíbem. E ela comemorou porque houve um avanço dessa perspectiva. A densidade demográfica em terras indígenas e terras não indígenas é algo absurdo. E tudo isso é relatado, e às vezes eu digo, você já assistiu, né, o Brasil Paralelo e tal, o Brasil o quê? Não sabe nem as informações que ali contém. E eu queria encerrar dizendo o seguinte, olhe para o mundo hoje. Eu sou um jovem de 45 anos, 44 anos de idade, sou de 76. Se você falasse mal dos militares ou do golpe de 64, né, que denominam que não houve golpe, foi um golpe no comunismo, um grande golpe, que a igreja, inclusive católica, esteve lá presente.
Meu pai poderia até lhe agredir, porque ele não admitia que alguém falasse mal dos militares, da intervenção e da igreja. Mas se você olhar para o mundo hoje, você vai analisar o Brasil com um olhar diferente. E esse é o olhar que você precisa fazer agora. E ensinar para os seus filhos e netos, etc. Nós somos um reduto último do conservadorismo, da direita e, acima de tudo, do cristianismo. Não há mais de se falar na Europa em cristianismo. Lá eles vivem o pós-cristianismo. Isso é um absurdo. Onde foi o berço de tudo, onde foi impresso várias, né? E aqui a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, um evangélico ou um pastor evangélico que não reconhece a importância histórica da Igreja Católica Apostólica Romana de antes e de hoje, ele deveria não pregar o evangelho, porque ele não sabe pregar a verdade. Antes de se falar INSS e tudo, quem atendia a população eram as Santas Casas de Misericórdia. Não era a Igreja Evangélica, era a Igreja Católica. Mas observe o mundo hoje. A minha filha sabe agora o que é uma pandemia, ela não, mas eu também não sabia. Hoje ela sabe o que é uma guerra, uma estrutura militar, uma geopolítica, fronteira, OTAN, Rússia e tal. Antes ninguém falava sobre isso. E eu tenho pastores batistas dizendo, olha, aqui está assim, assim, assado. E eu queria encerrar essa fala lançando aquilo que eu... 3 verdades. Uma que eu aprendi com meu pai. Ele diz, a gente só leva da vida a vida que a gente leva. A outra que eu aprendi com um grande amigo, que ele diz, o homem não tem que ter medo da morte. Ele tem que ter medo da desonra. E a última, Neemias, quando estava rejuntando aquele povo, ele disse o seguinte, não tem mais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Neemias 4, versículo 14. Deus, família e Brasil sempre. Muito obrigado. Opa, tá disponível? Por favor, microfone aqui. Maria com 2. Ronald Tanimoto aqui. Isso daí, Pode ser. Bom dia, boa tarde. Primeiro, só manifestar uma preocupação imediata, mas depois o Jefferson me tranquilizou, que eu adoro um churrasco. Quando ele falou dos veganos, que é a minha arma, a nossa arma por hora, né? Eu vou tratar melhor os veganos hoje em dia para acabar o meu churrasco. Mas você colocou uma realidade muito bem posta. Eu vou fazer uma colocação e a sugestão logo em seguida. Não é nem uma pergunta direta, mas partindo do ponto assim, que o deputado colocou aqui, a provocação, e acho que é isso que também a gente tem que fazer no fórum, né? Ser provocado, porque nós estamos no público convertido, e tirar estratégias daqui. Isso que é importante. E dentre as que foram aqui colocadas pelo deputado, essa questão que em grandes momentos, durante eu considero grandes conquistas que fizemos até o momento. Se considerar o país 10 anos atrás, nem nos piores pesadelos do PT eles imaginariam que estariam fora do poder hoje. Nem no pior pesadelo deles, tenho certeza que eles nunca imaginaram isso. E tem que lutar de vida ou morte para tentarem voltar agora. Hoje nós podemos cantar, entoar um hino nacional nas ruas com maior orgulho. Até pouco tempo era piegas cantar hino nacional, né? E no meu meio, então, eu esqueci de me apresentar, sou Ronald Tanimoto, arquiteto e urbanista. Imagina o meu meio. A minha faculdade. Quando vim para cá, eu vou no evento da Marcha da Família. Ih, olha a direita, olha assim, que isso está acontecendo? Por quê? Foi colocado, muito bem colocado na parte da manhã aqui, como conseguiram demonizar, a gente tem que tirar estratégias, demonizar os melhores valores que a sociedade já produziu. Isso mesmo. Nós da direita produzimos. E o que foi colocado na parte da manhã aqui tem muito a ver com a parte segunda agora aqui. O povo foi para a rua, pediu uma coisa e teve outra. Entregaram outra. Nós fomos para as ruas em 2018, elegemos deputados e entregaram outros. Nós precisamos tirar estratégias. Essa provocação não pode ser perdida porque ela é salutar. E na proposta que eu coloco é que, primeiro, algumas lutas fratricidas têm que terminar, não tem sentido. Eu sei que todo mundo está buscando um protagonismo. Talvez até para naquele momento final ser apresentado como tal representante. Mas se não tiver esse norte, nós temos que tirar algumas lutas fratricidas, o resultado, quem ganha é só o adversário, né? Além de arquiteto, eu sou taekwondista, sou mestre taekwondo. Mestre taekwondo, o que a gente olha na arte da guerra?
Os dois inimigos estão brigando, que maravilha, não faça nada. Não façam nada. Aliás, parece que o Putin fez isso. Ficou todo mundo brigando aqui, máscara, com máscara, sem máscara, minha vacina vale, não vale. Opa, continua, se mata. Então a gente tira lições da vida do dia a dia. A segunda colocação que foi feita aqui, partindo ainda da primeira, tirar a estratégia. Acho que tem que ter a estratégia colocada aqui, temos que ter nomes, tem que ser falado claramente, temos que ter nomes e todo mundo tem que saber em quem votar. Não é voto de cabresto, é saber quem está caminhando com a nossa estratégia. Terminar a luta fratricida, acho importantíssimo. Eu ajudei em determinado momento a coordenar e organizar o Estado de São Paulo para um movimento de rua, muito conhecido aqui. Eu fui o coordenador estadual desse movimento até 2018, muito conhecido. Não, foi mais forte que eu veio para a rua. Eu sou o coordenador estadual, eu sou responsável por toda a estrutura do MBL. A culpa é sua. A culpa é minha, o famoso. Mas qual que era a estratégia adotada? O Felipe Lintz, eu ajudei muito ele no começo a surgir, para ir depois foi para o Jacaré de Tanga. Nós temos que, de uma certa maneira, capilarizar nossas ações no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é um estado forte, até como arquiteto eu sei, metade da população está na região da capital, a outra metade está no interior, muito diferente de outros estados, que está todo mundo na capital. Então nós temos que capilarizar. E a ferramenta que o Kleber coloca aqui é exatamente, né? Temos que comunicar, a ferramenta nossa é o smartphone, que foi o que fez a diferença que não tínhamos em 64. Para dizer que não é isso que nós queremos quando colocaram. E a maneira que nós podemos colocar forte, encerrando, essa estratégia de ter nomes é importante, acabar com essa luta fratricida para um bem maior, isso vocês, senhores da Bíblia, sabem que é necessário se elevar o espírito para isso, né? E daqui, Lúcio, uma sugestão, já que nós estamos aqui, a Marcha Cristã pela Liberdade. A liberdade foi atingida ontem pelo Alexandre de Moraes. Isso mesmo. Nós temos que tirar um documento forte daqui, colocar nas nossas redes e colocar na rede também da velha imprensa, publicar, ocupar espaços. Perfeito. Ocupar espaço. Não é sair do Facebook. Alguém em algum momento disse assim, vamos sair, vamos pro Telegram. Eu fui contra o Telegram. Que isso? Vou sair do Facebook porque o alcance diminuiu só 40%. Fico com meus 40%. Arte da Guerra não abre a mão do espaço. E vamos publicar, a minha sugestão, coordenado pela própria mesa, um documento forte que aconteceu, foi um ataque à liberdade, né, de ontem para hoje. É isso, essa é a colocação. Maria, você pega o microfone. Desculpa, Lucas. Alguém da mesa, se quiser comentar, senão a gente parte para a próxima pergunta. Então vamos seguindo, e aí eles comentam ao final. Vamos seguindo. Oi, boa tarde a todos. Já é tarde, né? Não almoçamos ainda, mas... meu nome é Sérgio Kruk, vim do Amazonas. Alguns já me conhecem. Agradeço aí pelo trabalho de todos, da OACB, da Marcha. Eu sou representante da Marcha e do Foro lá no Amazonas. O trabalho é inglório, incansável, mas nós não vamos parar, nunca. Principalmente por causa de pessoas como Alexandre de Moraes. Por causa dele, todo dia eu me fortaleço. Porque eu me fortaleço em Deus, mas ele faz eu criar ânimo para eu poder lutar. Então, eu quero falar sobre o Amazonas. Eu tenho o representante aqui do movimento Verde e Amarelo, Agro Verde e Amarelo, né? E essa semana eu fui atacado aí pelo Washington Post. Não sei se vocês estão sabendo, o Kim Paim até fez aí um vídeo falando sobre isso, porque eu defendi a Amazônia. E eu estou falando aqui justamente porque é um momento ímpar que nós temos de mostrar a Amazônia de uma forma diferente. Nós temos que olhar para a Amazônia de forma diferente. Acabar com essa palhaçada da esquerda que diz que a gente não pode tocar na Amazônia. Entendam, isso é para o mundo. A Amazônia é nossa, é do povo brasileiro. Isso aí. Tudo que tem ali dentro é nosso. Estão nos roubando, estão levando aos poucos, mas levar diamante e ouro aos poucos é muita coisa. Então eu me levantei contra isso, fui colocado como xenófobo porque ataquei, vamos dizer assim. Eu defendi o meu país contra, né, um pesquisador chamado Felipe Fassade, que é americano, vive no Brasil e vem dizer que eu não posso ter uma BR-319, que é uma BR que vai ligar o estado do Amazonas ao Brasil. Então, em cima disso, quero agradecer aí ao Movimento Verde e Amarelo, me coloco à disposição para fortalecer lá no estado do Amazonas, porque o que está acontecendo hoje é como cristão, tem gente que não entende o dízimo e a pessoa fica olhando só para os 10%, acontece isso na agricultura, eles ficam só olhando para os 20% que o agricultor tem direito, e nós temos que mudar isso.
Como foi falado aqui, o nosso país é potência mundial na agricultura. Vamos fortalecer isso. Se é 20%, aumenta para 50%. Sabe por quê? Como foi falado, ninguém vai comer celular, ninguém vai tomar gasolina, não. Tem que ter o alimento no prato do mundo. E sabe quem produz? Somos nós. Então não vamos nos ajoelhar para o mundo. É o mundo que vai ter que se ajoelhar para a gente. Porque o nosso país, ele sim, vai ser potência mundial. Por causa de pessoas como vocês que estão aí, eu agradeço novamente pelo espaço. Muito obrigado. Há mais algum inscrito? Porque a mesa vai fazer as colocações, o Alex vai fazer. Há mais inscrito? Então você quer fazer a pergunta? Não. Passo a palavra aqui com comentários finais. Quer comentar, Kleber? Gostaria de fazer 2 comentários. Primeiro que, obrigado pelas palavras, Ronald. Eu estive junto com você no movimento naquela ocasião. E às vezes a gente fica sentido, né? Porque nós temos uma sensação de traição, né? Mas, gente, eu volto a citar novamente a Bíblia. Jesus Cristo foi traído. Nós não podemos querer com um beijo, né? Assim, nós temos que ter consciência disso. Então, obrigado pelas palavras, Ronald. E com relação ao nosso representante do Amazonas, quando a gente fala em Amazonas, a gente só pensa em Manaus, só na capital do estado do Amazonas. Nós temos uma região amazônica riquíssima, com vários estados importantíssimos. E aí eu quero levantar o seu gancho, né, e dizer também que quando o Dr. Paiva falou a respeito do minério, a saída dos minérios no Brasil, nós somos assaltados 24 horas por dia, todos os dias do ano, na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, na cidade do Oiapoque. Todo mundo só lembra do Oiapoque como uma coisa distante. E nós, aqui da região sul, nós fazemos parte hoje, talvez, de um estado mais importante em termos financeiros da nação. E o Ronald citou aqui que é o único estado onde interior e capital se equivalem em termos de população. Nós somos mais de 30 milhões de paulistas. Nós somos maiores do que muitos países do mundo. Só que nós temos que aprender uma coisa. Nós fazemos parte de um contexto maior que é Brasil. E, infelizmente, nós aqui do Sul só olhamos a Amazônia como um monte de floresta, porque é isso que nos passam. E a Amazônia é uma riqueza incomensurável, da qual nós, paulistas, cariocas, gaúchos, catarinenses, paranaenses, todos nós temos que olhar com todo carinho. Então, obrigado pelas suas palavras e pedir ao nosso querido representante na Câmara, a gente sabe quanto é forte o lobby da esquerda em relação à região amazônica, porque eles sabem a importância dela para o mundo. Tá bom? Era só isso que eu queria concluir. Eu queria, antes da gente sair, uma oportunidade, pedir para o deputado falar um pouquinho aqui do projeto de nova Constituição. O que precisa, assim, uma vontade popular, manifestar o desejo, porque não é só o conteúdo que nós temos que debater. A Constituição, ela não prevê uma nova Constituição, ela prevê emendas. Mas o que a gente precisaria para fazer uma grande emenda que seja uma nova Constituição? O que o povo pode ajudar nisso? Perfeito. Bom, muito obrigado a oportunidade. Só reagindo aqui às 2 colocações, o MBL liderou a questão de impeachment, então você não tem que se desonrar por isso. Foi um momento que eu me lembro nitidamente que o Vem Pra Rua não queria, né? Então havia ali o Revoltados Online, o MBL, todos estavam alinhados na questão de fazer nas ruas, né? Todos queriam o impeachment. Não avança, o Acorda Brasil, né? Patrick, nosso pequenininho Acorda. E o Vem Pra Rua não queria fazer o impeachment. Então, aí depois ali a gente viu quem era quem. Obviamente que depois a história também teve outra reviravolta. Sim. Toda hora, Folha de São Paulo só tem uma foto. Aquela do Renan, do Kim e eu lá atrás. Então eu lá para... Outro dia eu liguei para vocês, não tem outra foto, eu forneço qualquer coisa do MBL. O Kim, o Renan, o Kim e o Ronald lá atrás, parado. Aí todo mundo... Mas o momento era aqui. Sim, então, só pelo bem da verdade. Eu acho que a gente tem que defender a verdade aqui, independente dos caminhos que cada um tomou depois, se errou ou não. Mas a questão da Amazônia. A Amazônia é nossa, sempre foi. Nós aqui resolvemos. Isso desde a época do descobrimento existia essa visão de fronteira. Dizem até que o Brasil já era conhecido antes.
Eu fico imaginando, a historiografia não está muito clara. 1492, 1493, Portugal quase que entra em guerra com a Espanha pelo Brasil. Espera aí, mas o descobrimento foi em 1500. Como é que você entra em guerra com outro país com algo que você não conhece? Essa historiografia precisa ser revista, viu? Bom, então a Amazônia ali, esse contexto de descobrimento e tal, a Amazônia nossa, perfeito. Mas veja que ainda é uma reação. A gente não está propondo uma alternativa. Está dizendo, não, essa tua agenda não quero. Tá, mas qual é a nossa agenda? Eu entendo, eu não quero iniciar, mas veja o quanto que o fato da direita não estar municiado com uma visão, uma agenda propositiva, nós queremos isso, nós queremos isso, nós queremos isso, e você eleger deputados querendo isso, vamos votar nisso, vamos votar nisso. O que nós nos resguardamos é só naquele que vai rejeitar. Não, rejeita essa proposta lá da esquerda. Rejeita, e a mobilização deles é boa. Eles sabem mobilizar, tem narrativas que engajam com a massa. Se você se engaja com a narrativa de esquerda, você é massa. Você não é cidadão que está refletindo, que está pensando individualmente. Então você já se coloca ali como perdedor. Então, acho que aqui o fórum também está servindo para isso. Vamos desenvolver proposta para que se torne mais fácil da gente vender o que a gente quer e não ficar negando a ação dos outros. Isso é uma coisa que eu percebi até dos movimentos, e o Patrick até é testemunha disso, que eu falo isso muito. O que tem muita gente dentro dos movimentos fala assim, não, mas o fulano lá está falando um negócio. Deixa o cara falar. Você não dá para negar a iniciativa política de absolutamente ninguém. É impossível, vai gastar uma energia tentando negar a iniciativa. Proponha você e tente convencer você da sua não eu estou olhando para você, mas não é que eu estou... é só porque você estou falando do tema da Amazônia. Então, aqui muito bem colocado, aqui com o Jefferson. Está aqui com propostas, com visão. E olha, essa questão de proposta é séria, viu? Não é brincadeira. Deixa eu falar aqui onde caiu a ficha como ativista, que eu falei exatamente o que o Jefferson falou aqui. Para mim, caiu a ficha quando eu, naquele auge de gastar dinheiro com os movimentos de rua, sair na rua não sei quantas vezes, levantar cartaz, municiar os caminhões, até falar em caminhão, que particularmente não é o meu forte, eu não gosto. Mas, enfim, fiz tudo isso. Mas aí falei, pô, precisamos cobrar lá os políticos de pautar esse impeachment logo, né? Não está andando. Aí fomos lá, consegui com outro ativista, conseguimos marcar a reunião com o Cunha, com o Eduardo Cunha, e perguntar, pô, por que você não pauta impeachment e tal? Por que está todo mundo aqui se mobilizando? Olha isso aqui, essas manifestações, isso aqui é inédito no Brasil há 40, 50 anos. Ele falou assim, mas ele deu as questões pessoais dele, já até esqueci o porquê. Mas eu falei, então tá bom. Então eu entendi que você tem uma dinâmica aí que eu não quero nem saber os detalhes. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos desarmar essa esquerda? Vamos desarmar isso aí? Olha, propõe aqui desburocratizar. Propõe aqui para reduzir aqui essa autarquia aqui que influi em vários setores. Diminui aqui, faz privatização, tira da mão o orçamento que esse pessoal tem. Orçamento de centenas de bilhões de reais. Que gente desqualificada, bandida, não idônea, comanda. Isso é socialismo. Temos que acabar com esses orçamentos gigantescos de 200 bilhões. Quantos CEOs internacionais, no mercado internacional, gerenciam 200 bilhões de reais? 200, hein? Não estou falando de 1 trilhão e 700, que é o caso lá da Receita Federal. Eu estou falando de 200, que é o orçamento aqui do Estado de São Paulo. 60 bi. Me fala um CEO, um presidente de empresa, que gerencia efetivamente 60 bilhões. Estou falando de uma mãozinha, uma mão pequena. Cabe aí gestores internacionalmente reconhecidos. E é isso que estamos elegendo para a coisa pública? É essa qualidade de gestor que estamos elegendo? Não, estamos elegendo o mais popular. Estamos elegendo aquele que dá like. O meme da semana. Olha o descalabro que é o nosso sistema político, que se tornou essa política de massa. Estamos à mercê disso. Se é isso o futuro do Brasil, não é este o Brasil que eu estou defendendo. Eu vou ser altamente impopular. Garanto a todos vocês aqui. Altamente impopular, até com rivais políticos por causa disso. Bom, mas então o que o Cunha falou? Eu falei, proponha isso. Proponha. Ele falou, pois é, boa ideia.
cadê as propostas? Ele me deu a luz porque ele falou, olha o que eu estou falando em popular aqui de novo, hein? Estou falando que o Cunha me deu a luz de o que eu tinha que fazer como ativista. Ele falou assim, Luiz, eu abro a minha gaveta, eu tenho só projeto da esquerda, que passou pelas comissões, que foi proposto lá, debatido nas comissões, teve mobilização para aquilo, foi apoiado e tal, aí chega no ponto que volta para a Secretaria-Geral da Mesa, né, que é ali onde ele está, ou seja, projeto aprovado nas comissões. A qualquer momento ele pode botar a voto centenas de milhares de projetos já aprovados das comissões, ele pode botar plenário. Aquilo vira uma realidade política. Quantos daqueles projetos são da direita? 0. E por quê? Porque não tem deputado coerente. Não tem deputado que foi eleito pela direita. Não tem deputado que viu que era isso que ele tinha que fazer. Perdeu tempo fazendo discurso, perdeu tempo fazendo like, fazendo videozinho, informando de olha o problema, olha o problema, olha o problema. Cadê a proposta que resolve esse problema que você está ali, na gaveta do presidente da Câmara? E olha, entendendo o nosso sistema político, que é a grande reforma, eu não respondi a pergunta, vocês me perdoam. Eu tomei muito tempo. Eu vou encerrar minha participação aqui, tá? Só para não tomar mais tempo. A reforma constitucional que a gente quer, ela tem todas as propostas necessárias para desarmar tudo isso que existe na de 88. Pode-se fazer de uma mobilização por ela, pelo papel íntegro, que rearranja tudo, mas ali tem conteúdo para vários deputados e senadores fazerem mudanças constitucionais na atual Constituição. Neste mesmo processo constitucional, que eu digo que não é um dos melhores, mas existe essa possibilidade também. Então, ao mesmo tempo que isso está sendo proposto do ponto de vista prático, as propostas estão aí. Agora, o que é mais importante disso, antes que... Eu já fui para o prático sem ter a visão. A visão está embutida nesse papel. A visão está embutida nessa nova Carta Constitucional. Então é fundamental que o máximo número de pessoas leiam, porque ali a gente tentou facilitar algo que hoje é exclusivo, é muito técnico, que é uma Carta Constitucional, poucas pessoas entendem. Lembrando, os países envolvidos quase memorizam partes das suas constituições. Né? Os Estados Unidos, você tem criançada lá de 10, 11 anos recitando alguns artigos que estão na Constituição dos Estados Unidos. E aqui no Brasil? É uma realidade? Então, cabe aos movimentos também começarem a abraçar alguns conceitos para forçar o tema. Forçar o tema de que essa Carta Constitucional é uma carta para nos proteger. Proteger o cidadão brasileiro. Proteger a soberania do país, que é a única coisa que garante tudo aquilo sobre o qual nós estamos. Então é isso. O fundamental é isso, é que leiamos a carta para termos a visão e depois passemos a cobrar aquilo que está ali. Pode não ser exatamente aquilo, mas é naquela linha. Então isso é que é o fundamental. Então, encerro aqui a minha participação, tomei muito tempo, meus amigos. O site, obrigado, Eduan. O Eduan trabalha para mim, tá? Só que... só para deixar claro aqui que ele não é um ativista. Não, mas ele foi um ativista, ele foi muito para a rua e fala muito bem caminhão. Aliás, ele me representa no caminhão. O site é constituiçãolibertadora.com.br. Tá? Ali tem todas as justificativas e a gente tem centenas de horas de debate daquilo que a gente ainda vai colocar artigo por artigo, então vocês conseguem capturar um pouco mais a beleza que foi construir esse papel, que durou 21 meses aí de papel voluntário de vários assessores parlamentares que trabalham a Constituição no dia a dia, lá no conflito parlamentar, tanto do Senado quanto da Câmara. Meus amigos, muito obrigado pelo tempo, viu? Desculpa aqui o tempo que eu tomei de vocês. Obrigado. Bom, para concluir, a gente tem uma participação do público, porque a gente vai concluir e avisar o horário da tarde. Eu pediria brevidade, até para que a gente pudesse não começar muito atrasado à tarde, que o Alex vai falar da programação daqui a pouquinho. Quem é a pessoa? Pronto. Bom, muito bom dia, porque a gente não almoçou ainda, então estamos aqui no dia. Eu sou a Clio Irano, de Tupã, e gostaria de deixar aqui uma provocação. Primeiro que não vou nem começar a dar parabéns para a mesa, porque todos estão de parabéns, todos nos representam. Mas eu sou ativista política também,
como príncipe, e é uma honra ser chamar o príncipe de príncipe. E gostaria também de estar... Sou do MAB, Movimento Avança Brasil, e como hoje nós podemos furar a bolha, porque todos falaram muito bem e só parabenizar. Ótimo, perfeito. Mas aqui no Congresso, como que nós, e eu participo de diversos congressos, todos no Brasil, né, obviamente, mas desde 2016 que eu e meu marido, o Rodrigo Iquezili, fomos os últimos ativistas políticos que ficamos acampados na Avenida Paulista 185 dias e saímos de lá com 3 coquetéis Molotovs. Não houve até agora, e espero que aconteça, como que nós estaremos nos organizando para furar essa bolha. Porque todo mundo fala, não, a gente precisa, vamos isso, vamos aquilo, mas não existe o depois. Então, aqui uma provocação até, né, que eu faço para todos que estamos participando. Gratidão e parabéns. Eu estou emocionada, isso é fato até na minha voz, mas gratidão. Obrigado. E Deus abençoe. Amém, muito obrigado. A gente vai, então, fazer um compromisso à tarde. Nós que fazemos a organização, vamos fazer o compromisso a partir da provocação do Ronald e da sua agora. A gente vai sair com um documento que registre o que a gente discutiu, debateu e vai trazer de ideias, né? A Constituição Libertadora, as palavras do Jefferson, o Jacaré de Tanga. É importante que vocês o tenham como um canal que a gente possa confiar, né? Está bastante alinhado com o que a gente pensa, e a OACB como um organismo jurídico diferente da OAB, né? Está ali o nosso presidente Geraldo Barral. Eu queria só sinalizar, antes da gente fazer o encerramento, foi descoberta uma fonte, eu não sei como que se diz, eu não sou da área de agro, de potássio no estado de Sergipe, que é o estado onde eu estou, uma jazida, né? Inclusive um ex-prefeito lá identificou isso, e esse vídeo está reverberando, e depois a gente quer conversar com vocês sobre isso. O estado de Sergipe é uma das únicas jazidas ativas em Sergipe, só que a extração dela é muito difícil. Né? Para vocês terem uma ideia, em Sergipe é 1 quilômetro de um túnel assim e são 300 quilômetros de galeria para explorar. Dificílimo, dificílimo. E na Amazônia... Não, com certeza, com certeza. com toda certeza. E na Amazônia, essas jazidas afloram. Então, a forma de extração na Amazônia é infinitamente com custo menor, né? E até aquela história, né? Enfim, Petrobras, etc. Tu vê, a Petrobras, o que devia manter, não manteve. Por exemplo, nós temos aqui insumos. Bom, o Brasil é produtor de petróleo, tem gás natural, ou seja, pode produzir nitrogênio. Só que ele desativou as plantas de nitrogênio. Aí ficamos dependentes. Hoje estamos fazendo acordo com o Irã, levando milho para lá para vir nitrogênio para cá. Né? Enfim, uma coisa que... Isso sim, nós poderíamos ser autossuficientes da noite para o dia. Então, aí fica uma coisa estranha, né, cara? Tipo, o Brasil é o maior acionista da Petrobras. Né? Pô, peraí, o governo brasileiro. Tem algumas coisas que ou privatiza de uma vez esse negócio aí, ou se está funcionando, que direcione os investimentos, pelo menos para... no momento desse de guerra, de crise, né? E eu, particularmente, eu sou um liberal, mas eu acho que existem alguns pontos estratégicos, né? A produção de insumo, combustível, até a gente não ter um mundo ideal, a gente tem que resguardar isso, ou pelo menos ter o controle, a fim de, em momentos como esse, a gente ter um insumo que, poxa, é alimento, gente, né? Francisco Viotti, tudo bem, doutor? Porque o Brasil não responde só pela segurança alimentar dos seus habitantes, né? Mas a gente responde pela segurança e pela soberania alimentar de milhares de nações, né? Mas só respondendo um negócio bem prático. O que a gente pode fazer com respeito à Amazônia? As aldeias indígenas, a gente tem muito contato com vários exemplos excelentes de integração. E o indígena, é evidente, todos sabem, né? Ninguém quer viver lá no meio da floresta, lá isolado. Né? Você tem algumas aldeias, por exemplo, os parecis, alguns exemplos de protagonismo indígena em que eles exploram a área deles, a propriedade. Eu defendo o seguinte, os 13% tem que titular
para eles. Eles têm que ser proprietários da área e usufruir da área como nós usufruímos. Hoje eles não podem usufruir, não podem fazer um contrato de parceria, não podem fazer nada. Então, o minério que seja explorado e que eles obtenham royalty com aquilo. Não, vai ser uma explosão de desenvolvimento. A mesma questão os quilombolas. A questão dos quilombolas, aliás, a esquerda vai lá, o Lula vai lá, interpreta a Constituição por um decreto, meu Deus do céu. A Constituição é claríssima. Né? O quilombo, se existia um quilombo em 5 de outubro de 88 lá, tinha que ir lá e titular, é como se fosse um uso capião especialíssimo. Não, mas reinterpretaram de tudo que é jeito. Lá em Santa Catarina, um fazendeiro lá não tinha filhos, doou todas as terras para um ex-escravo, né? E eles disseram que aquilo era um quilombo. Aí de uma área de 300 e poucos hectares, eles pleiteiam uma ampliação de 8.000 hectares. Então é uma loucura, uma coisa assim, uma insanidade. Mas então a forma que nós podemos fazer para a prática é realmente alterar a legislação brasileira. Mas é enxugar gelo. Lei ordinária é enxugar gelo numa Constituição porcaria que nem essa. A gente precisa realmente uma emenda constitucional que delete a Constituição e traga um texto novo. Ah, mas não é possível, não sei o que. Não, claro que é possível. Tendo maioria no Senado, na Câmara, e um governo alinhado, tudo é possível. Se fazem o que fazem, né, da forma, os malabarismos que o Supremo faz, para interpretar a legislação e, como disse aqui o exemplo, deletarem um sistema de comunicação porque um erra, então o carro atropela, ninguém mais anda de carro. Não, claro que é possível. Acho que isso a gente tem que colocar como meta em 2023. Modificar esta Constituição, alterá-la, transformá-la de tal forma que seja uma nova Constituição. Não é uma Constituição enxuta, uma Constituição que preze mais por valores, por princípios e que defenda o que realmente interessa e não essa cheia de direitos que levam ao caos praticamente. E basicamente, só para encerrar, agricultura. Precisamos de uma revisão absoluta no sistema tributário nacional, porque hoje todos sabem que a nossa tributação é caótica. O camarada vai lá no supermercado, ele está pagando 45%, 50% de tributo no alimento. Nós temos que desonerar a zero a carga tributária em cima da produção de alimento, para enfrentar esse problema da inflação que vai vir, porque alimento é uma commodity que está em escassez no mundo, os preços vão subir, e a única forma da gente combater isso é desonerando a carga tributária da produção de alimento, que é uma das ideias legislativas que, se Deus quiser, em 2023 a gente vai colocar em prática. Muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. Obrigado, a gente é que agradece a fala tão entusiástica. E... Artigo 231 da Constituição. É legal você ler o artigo 231 da Constituição. O que ele está falando não é brincadeira, não. O Jefferson está pontuando uma coisa aqui. Eu falei que não ia falar mais, mas o direito à propriedade do Brasil ele não existe. Tá? Esse negócio de função social mata completamente a propriedade do Brasil. Então, esse é um ponto. Agora, existe o artigo 231, que é bom que vocês deem uma olhada. Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originais sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Essa é a interpretação que nós temos. Você fala assim, poxa, até que parece justo, pô, que bacana isso. Só que na interpretação de esquerda, o Brasil inteiro é deles. E você vê nas escolas, a mobilização nas escolas, universidades e todos os grupos de apoio de esquerda, a interpretação que o Brasil inteiro é deles. E aí, então, eles já estão subvertendo a Constituição com esse artigo. Vai tirar esse artigo. O que nós estamos fazendo? Você viu a direita se mobilizar para retirar esse artigo da Constituição? Alguma proposta? Fora a minha? Altamente popular? Para tirar esse artigo da Constituição? Então, se não está fazendo isso, agora precisa criar uma narrativa. O Brasil é do brasileiro, o índio é brasileiro. E tem mais direitos como brasileiro do que como índio. Então, qual é o benefício de você ser índio dentro desse contexto que a própria esquerda cria? Muito ruim.
Então, é muito importante a gente fazer uma mobilização propositiva. De novo, esse aqui é apenas um tema, você levantou aqui, de fato, que temos que remover isso. Está aqui um artigo que vai diretamente ao encontro. Se a gente não remover isso aqui, está sempre sujeito a alguém interpretar que, olha, não, olha como é que está errado aqui esse ordenamento jurídico que dá viabilidade ao agronegócio no Brasil. Vai estar sempre aqui uma nuvenzinha negra. E isso transfere em juros, risco jurídico e também a nossa soberania, não somente isso, mas também a nossa capacidade de ainda ser um país produtor. É isso. Obrigado, meus amigos. Desculpa. Pessoal, rapidamente, eu quero agradecer a todos, mas a gente precisa fazer um registro para a ata, então eu preciso ser muito rápido. Quais estados estão aqui fora de São Paulo? Então, nós temos Paraíba, São Paulo. Eu queria pedir a... Cadê Maria? Está aqui? Não. Se você puder fazer esse registro, Paraíba, São Paulo, Sergipe, São Paulo, Santa Catarina, algum outro estado, pessoal? Peraí, calma, vamos lá. Rio de Janeiro, Paraná, Amazonas. Pronto. Então, esses estados serão registrados quando a gente firmar o compromisso. Você conseguiu? Eu acho que a gente falou rápido demais. Maria, você conseguiu? Paraíba, São Paulo, Sergipe, Santa Catarina? Paraíba, São Paulo, Sergipe, Santa Catarina, Amazonas, Paraná, Rio de Janeiro. Ok? Minas Gerais, pronto. Então estão registrados. Bom, como não tem ninguém com fome, louco para sair para o almoço, eu vou fazer mais uma intervenção aqui. Não, gente, vamos sair para o almoço. Estamos com 40 minutos, o debate se alongou. Estamos com aí quase 40 minutos de atraso em relação ao programa inicial. Então, mas vamos tentar chegar aqui 2h30, 2h35, 14h35 para a gente continuar o debate, né? Vai ter a mesa sobre os valores cristãos e defesa da família, vai ter aqui a Ângela Gandra, secretária nacional da família, a doutora Nise Yamaguchi, o Frederico Viotti, que já está aqui pelo Instituto Plínio Correia de Oliveira. E vamos, assim, o almoço já estava previsto para ser rápido mesmo, em 1 hora. Então, a 1 hora de almoço, Ribas Paiva. Quer falar no microfone, então? Pode vir. Fique à vontade. Já estamos encerrando. Só para... Porque eu sei que às vezes alguém não vem à tarde, é bom a gente frisar de manhã. O Luiz Felipe está com um projeto de um debate constituinte, que parece que é dia 21, não é isso? A sua assessoria me falou. 21 de maio. É no Nacional Clube. A princípio seria só à tarde, mas eu solicitei que fosse de manhã e à tarde, e que o Luiz Felipe escolhesse o momento em que ele quer se manifestar. Né? Sem falar na abertura e encerramento do tema. Eu acho esse tema de essencial importância, porque ele é propositivo. Não adianta você criticar alguma coisa se você não traz a solução ou a sua opinião. E eu acredito que esse 21 de maio vai ser um marco histórico. Por quê? Porque nós vamos propor uma constituição de princípios, com a presença do Ives Gândara, do Modesto Carvalhosa, dos grandes mestres de direito constitucional. E nós, conservadores, temos que nos unir pelas ideias. Nós temos que deixar, não, sou de tal grupo, sou de outro grupo, isso não interessa, nós somos brasileiros e somos conservadores. Eu quero frisar aqui novamente o que é conservador. Conservador é aquele que preserva o que foi bom no passado para viver bem o presente e lançar bases sólidas para o futuro. É isso que nós somos. Então, dia 21 de maio, está confirmado? O gerúndio não funciona aqui. Tem que falar é ou não é. É isso. Então, Luiz Felipe, eu preciso de uma palavra sua para me organizar e organizar o clube. Porque lá eu tenho agenda. Então, eu tenho que reservar uma agenda e, a princípio, a sua assessoria informou que a agenda é dia 21. 21 de maio, tá bom? Posso trabalhar nisso? Toma as suas ordens. Um abraço. Pessoal, tem esses exemplares aí fora, de livros, tá? Tá, tem livros aí, o
Luiz Augusto Módulo está vendendo 2 livros aí fora. Foi meu colega de faculdade, muito bom. Mas, gente, vamos sair para almoçar, que 1h40, então 14h40, sem atraso. A tarde é sem atraso. 14h40 a gente retoma, tá? Bem-vindo ao partido aí.